Graças e paz, igreja. É sempre com muito temor e tremor que eu venho para cá hoje. Então, nossa, hoje pela manhã recebi uma mensagem. A nega está lá em Portugal. E ela mandou uma mensagem, falou: estou assistindo o culto. E aí tudo bem. Te vi aí na frente com uma camisa laranja. Não é com essa camisa que você vai estar hoje à noite não, né? Por favor, sem roupa, sem camisa rasgada, sem calça rasgada. É a celebração de 25 anos do meu pastor. Eu vou assistir o culto, tá? Então, nega, olha aqui a camisa. Eu trouxe uma camisa, eu fiquei aqui direto e troquei a camisa. Tá aqui. Como chegar aos 25 anos? Né? Um desafio enorme, né? Como chegar aos 25 anos? Como você desenvolver um ministério que venha abençoar, marcar vidas? Chegar com um tempo considerável é fácil. Nós temos aí um homem que está governando um país há 42 anos, com mão de ferro. Com mão de ferro. Então a questão não é o tempo, é como você vai fazer desses 25 anos, anos abençoadores, dos 30, dos 5. Então não é a questão do tempo, é o que você faz desse tempo. Tem gente que está com 30 anos de casamento. Um ano de bênção e 29 de inferno. Está chegando aos 30, vai chegar talvez aos 50, vivendo um inferno. Então, pensando em algo para partilhar numa noite tão especial para a nossa igreja, diante daquilo que o nosso pastor representa para todos nós, e também dessa igreja, falar dessa comunidade de fé. Uma igreja que recebe e sabe cuidar dos seus. Sabe, eu creio que muitos aqui que chegaram também arrebentados, como eu, quando cheguei aqui há 12, 13 anos atrás, machucado. Então essa é uma comunidade terapêutica. Então você chega bem aos 25 anos quando esse casamento dá certo. Então ficar 25 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos de pastorado, bem, é quando dá certo, e tem que ser um casamento da igreja e do pastor. Depende dos dois. Depende dos dois. A igreja tem a cara do pastor, assim como a família tem a cara do pai e da mãe. Mas o pastor também é influenciado pela igreja, pelo local que ele está. E pensando nisso, eu pensei em trazer para cá uma meditação sobre um relacionamento de um pastor com uma igreja. E um relacionamento muito gostoso. Muito gostoso. O relacionamento do apóstolo Paulo com a igreja de Filipenses. E o texto que eu quero ter como base é esse, que está aí. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 2. Sabe, um relacionamento talvez das cartas pastorais, talvez das igrejas que o apóstolo Paulo pastoreou. Essa igreja é uma igreja mesmo que marcou o seu ministério. E nós vamos ver aqui um casamento muito bem feito, muito bem alicerçado. Casamento do apóstolo Paulo com a igreja de Filipenses. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha obtido tudo isso, mas prossigo para isso, irmãos. Não penso que eu mesmo, esquecendo-me, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, alcançamos a maturidade, devemos viver. Se em algum aspecto vocês pensam que será a vocês, com que já alcançamos. Irmãos, exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição.
O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorificado. Deus, está aí a tua palavra. Eu quero rogar por graça e misericórdia, naquilo que eu pecar, que eu falhar, que o teu Santo Espírito fale à tua igreja. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de olharmos para esse casamento, nós precisamos pensar nesses 25 anos. Nesses 25 anos aqui. E eu pontuei alguns fatos desses últimos 25 anos. Sabe, Davi Lago falou algo impressionante que eu gravei no coração. Ele lançou uma frase uma vez que ele pregou aqui numa arena, e eu guardei isso no meu coração, e eu tenho lá anotado, está no meu caderno, e toda hora eu olho e digo, é uma verdade. E Davi Lago, pregando aqui, ele disse, olha, o Rio de Janeiro é a porta do Brasil. Você crê que o Rio de Janeiro é a porta do Brasil? Eu creio. O Rio de Janeiro é a porta do Brasil. Me desculpem, eu sou de origem nordestina, mas a porta do Brasil é o Rio de Janeiro. E ele disse, e ele o Brasil. Desafiador, onde o Evangelho tem porcentagem do Brasil junto pastorear na zona sul do Rio de Janeiro, é pastorear onde o Evangelho chegou há mais de 400 anos atrás. Chegou aqui. Comemoramos agora a Reforma Protestante. Missionários enviados por João Calvino vieram para cá, há mais de 400 anos atrás, para essa região. Então nós precisamos pensar em alguns fatos. Eu pensei aqui, pontuei alguns, que de fato você pensar no cair na nossa centro caindo, sabe? Então é enfrentar, é um desafio viver isso, viver essa turbulências que não aqui. A maior no mundo está na Zona Sul, tem sua grande sede aqui. É pastorear na época que o primeiro e-mail é enviado no Brasil. E isso acaba com os GT a partir de 9. E elas não pararam. E nós fazemos essas reuniões online pelo WhatsApp. Temos. Mesmo depois de 20 muitas coisas vimos nesses últimos 25 anos. O clube que leva o nome do terceiro bairro caiu umas 2 vezes. Depois o outro que está lá na Zona Norte caiu umas 3 também. Depois o outro que está lá para as Laranjeiras caiu e foi até o terceiro chão. Paulo foi até o terceiro céu e o clube lá da... E vimos aquilo que é óbvio. Aquele não caiu. Então coisas mudaram e coisas continuaram. Vimos tudo isso, mudanças em cima de mudanças. Está aí. Sabe? Vimos isso aí. O lançamento da URV. O sonho do brasileiro comprar a prestação a partir da URV. Passamos a parcelar em 10 vezes. Vimos um demônio cair, chamado inflação. Está voltando, mas está amarrado, né, tia Ruth? Amarra a inflação. Vimos tudo isso. Mas vimos também uma cidade mudar. Sua população quase dobrar. E vimos alguns outros números dessa cidade que era muito bela, muito fantástica, mas tem sido tão machucada e tão humilhada. Vimos essa cidade se tornar uma das maiores consumidoras de remédio para depressão. Um pico enorme de suicídio aumentar. Sabe, o tráfico devastar, a corrupção. Vimos tudo isso, isso está na nossa cidade, e isso afeta o pastoreio, isso afeta a igreja, não tem como ficarmos fora disso. Então, quando esse casamento dá certo,
a igreja passa a ser de fato sal e luz desse mundo. E ela vai transformando. É por isso que a Bíblia diz: eu vou dar a vocês pastores segundo o meu coração, que pastoreiem vocês e levem o meu povo a transformarem essa terra. Sabe, quando nós olhamos para esses fatos e olhamos para a igreja de Filipos, a igreja de Filipenses, e olhamos para o pastoreio do apóstolo Paulo, nós aprendemos coisas tremendas. Essa cidadezinha que está lá na Grécia hoje, sabe, ela mostra para a gente algo importantíssimo nesse relacionamento de pastor e ovelha: amor e intimidade. É bem interessante que a igreja de Filipenses é a igreja que mais o apóstolo Paulo demonstra amor. Sabe, ele começa a epístola dele no capítulo 1 falando o seguinte, verso 3: toda vez que eu lembro de vocês, eu me alegro e oro a Deus. Eu me alegro. Tem gente que você se lembra e bate uma tristeza danada. Ele diz: olha, a igreja de Filipenses, quando eu lembro de vocês, eu me alegro. Ele ficou impactado. Sabe, essa é a chamada carta da alegria. O apóstolo Paulo está preso, e nessa carta é onde ele mais trabalha essa expressão da alegria, do regozijo, da satisfação. Por mais de 15 vezes ele fala de alegria: estou alegre, se alegrem, regozijem no Senhor, alegrai-vos. Sabe, é a carta que ele fala da intimidade. Ele vai falar no capítulo 4, a partir do verso 10, falando o seguinte: olha, vocês são a coroa do meu ministério. Era muito amor, muita intimidade, muita parceria, sabe, uma alegria em viver tremenda. Essa igreja cuidava tremendamente do apóstolo Paulo, tremendamente mesmo. É da igreja de Filipe que vem um homem enviado, pago. A igreja de Filipe pagou um homem chamado Epafrodito para cuidar do apóstolo Paulo, num dos momentos de maior necessidade dele, de caos na vida dele, de perigo. A igreja soube, manda uma oferta por Epafrodito, manda essa oferta por ele e fala o seguinte: olha, o seu ministério agora é cuidar do apóstolo Paulo. Sustentou um homem anos para cuidar do apóstolo Paulo. Sabe, é nessa igreja que nós vamos ver o apóstolo Paulo falando de humildade, de comunhão, de unidade e de expansão. 4 coisas marcantes nessa epístola. Marcante: união, humildade, comunhão e expansão do evangelho. Ele diz: quando isso acontece numa igreja, o evangelho se espalha. Ele vai falar: olha, a partir de vocês o evangelho está se espalhando por todo o mundo. É o capítulo 1. Sabe, é nessa igreja que nós vamos ver poder e transformação. O poder que o evangelho tem e a transformação que o evangelho tem. O apóstolo Paulo chega para pastorear essa igreja a partir de uma visão. Ele tem uma visão. Ele está indo para um lugar e ele tem uma visão. E ele chega lá. E Deus fala: é aqui. E ele fica. E com quem é que ele se depara assim que ele chega lá? Com uma menina endemoniada, possessa. E ele liberta. Ele prega o evangelho para ela. Atos capítulo 16, ele prega o evangelho para ela, ela se converte, e ela era usada pelos seus donos, ela era uma escrava, ela era explorada, ela é liberta. Por causa dessa ação ele é preso, toma uma surra, passa a noite na cadeia, de cabeça para baixo, com Paulo e Silas. Meia-noite ele está adorando o Senhor. O evangelho que atinge o quê? Uma escrava. O evangelho é para escravos. O evangelho é para pobres. Mas o evangelho também é para os oficiais. Um oficial, um carcereiro, vai se matar. E ele fala: não faça isso. Eis que trago para você as boas novas da salvação.
E ele diz: o que eu tenho que fazer? E Paulo diz: creia, e você será salvo junto com a sua casa. Ele entrega a vida para Jesus. Um oficial. Mas é dessa cidade também uma pessoa altamente rica, Lídia. É o evangelho que atinge o miserável, é o evangelho que atinge o funcionário público, é o evangelho que atinge o rico, porque onde tiver um coração vazio, onde tiver uma pessoa necessitada, só há uma solução: o evangelho. Então, o que uma igreja que caminha com o seu pastor tem que fazer? É pregar o evangelho. Para quem? Para todas as pessoas. Onde? Em todos os lugares. É na cadeia, é na rua, é na empresa, é no colégio, em todos os lugares. Nós vemos tudo isso nessa epístola. É nessa epístola que o apóstolo Paulo vai nos mostrar 3 coisas que prendem a vida de um homem. O capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai falar da supremacia de Cristo, que você tem que se humilhar para Cristo, entender que Cristo é superior a tudo que você tem. O capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar da supremacia do irmão. Verso 4 do capítulo 2: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não ousou ser como Deus, mas antes se humilhou. Então, considere os outros muito mais que vocês. O capítulo 4 ele vai falar da supremacia do evangelho. E o que é o capítulo 3? O capítulo 3 é a biografia dele. É fantástico você olhar para o capítulo 3, que o apóstolo Paulo vai falar da biografia dele. Ele vai falar só dele, do que o evangelho fez com ele. E nesse capítulo 3 ele nos mostra 3 coisas que prendem, que podem travar, que podem amarrar a vida de uma pessoa. Ele diz passado, presente e futuro. Ele começa no verso 1 do capítulo 3 falando de quem ele foi. Sabe, quando um pastor chega numa igreja ou qualquer irmão, todos nós temos um passado. E como diz o filme, o nosso passado nos condena. Se nós não aceitarmos a Cristo, o nosso passado vai nos perseguir. E só há algo que pode mudar isso, é o Santo Evangelho. E ele diz: olha, eu fui perseguidor da igreja. Olha, eu fui zeloso com o que não era para ser zeloso. Mas ele diz: um dia eu conheci a Cristo, e tudo isso que eu considerava como glória, eu passei a considerar como é dura a palavra, mas ele diz: eu passei a considerar como esterco. Diante do evangelho tudo é esterco. Então ele diz: eu estou livre do meu passado. E aí ele diz do presente dele, a partir do verso 12. E ele vai terminar o capítulo 3 falando: e eu sei para onde eu vou. Eu tenho sim um passado, mas eu fui redimido e eu sei para onde eu vou. Então, quando o passado, o presente e o futuro nos prendem, não tem mais andança, não tem mais desenvolvimento de ministério. Se nós não entendermos isso, o que pode acontecer? Algumas coisas podem acontecer. Quais são os resultados dessas realidades? Primeiro, nós vivemos hoje uma época de imediatismo, de self-service, de atualizações. É uma ditadura. Se nós não trabalharmos bem o nosso passado, se nós não vivermos bem o nosso presente, o nosso futuro vai ser indeterminado. Porque a época de hoje ela pede imediatismo. É tudo para agora. Sabe, antes as coisas eram lentas, antes o ministério era assim, antes tudo era assim, antes você podia alongar uma resposta, hoje não, hoje tudo é para amanhã, hoje tudo é para ontem, hoje tudo é para agora, hoje tudo é para anteontem, tudo é assim. Então isso é algo que vai minando. E isso tira o quê? Tempo de devoção,
tempo de busca, tempo de inspiração. E nós temos visto isso. O caminho dessa igreja tem sido um caminho que tem sido conduzido pela vida piedosa, pela busca por intimidade ao Senhor. Muitas são as possibilidades. Sabe, nós vivemos a época das muitas possibilidades. É rede ministerial, é DNA, é MDA, é G12, é rede disso, é igreja com propósito. É um mundo eclesiástico com muitas possibilidades, como tudo na vida. Sabe, tem até atualização de tênis. É gel caiano 17, 18, 30, 48, 1 milhão. E você não para, e você tem que atualizar. Se nós não entendermos isso, não tem ministério que dure. Se nós não enfrentarmos isso e compreendermos que há uma direção do Senhor para nós. O apóstolo Paulo chegou àquela igreja, como eu disse antes, através de uma visão. Uma visão. Então eu quero, a partir desse capítulo 3, pontuar algumas coisas que eu creio foram fundamentais para o nosso pastor e para essa igreja chegar aqui, depois de 25 anos. Uma oração que essa igreja fez. Deus nos deu um pastor que fique muitos anos aqui. Então, existia um desejo no coração de uma igreja, de uma comunidade, de um povo. E existia um homem de Deus que teve uma revelação sobre uma igreja. E aconteceu esse casamento. Então, quais são os fatores que sustentam isso? Sabe, quando você tem um alvo certo, quando você tem um alvo na sua vida, e qual alvo? O alvo certo. Todo mundo tem um alvo. Todo mundo tem um alvo de vida. Sabe, o apóstolo Paulo, ele começa esse verso 12 falando para a igreja de Filipenses o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Sabe, meus irmãos, sem um alvo, nós não vamos. Sem um alvo, tudo vai ser manutenção. Sem o alvo, o ministério, a vida sentimental, a vida relacional, a vida profissional é manutenção. É manutenção. E a manutenção, ela traz enfado, ela traz cansaço, ela não traz vigor, ela não traz gana, ela não traz paixão. Sabe, quando um casamento entra na manutenção, quando uma vida profissional entra na manutenção, é uma das piores coisas do mundo. Tudo é chato, tudo é incômodo. Sabe, quando tem um alvo, e um alvo vindo do Senhor, é paixão. Sabe, quando você está no início do namoro, ela te liga, você liga para ela, e ficava lá naquele tempo, ligando de madrugada porque era mais barato, ficava 4, 5 horas ligando, ia terminar 5 da manhã, no outro dia ia trabalhar com uma força danada. Quando se é apaixonado, quando se tem um alvo, é ela que eu tenho que conquistar, é ela com quem eu tenho que casar. Ela pode estar lá em São Gonçalo e falar assim: olha, está chovendo aqui, poxa, acabou agora a reunião, 11h40 da noite, eu vou pegar um ônibus. Você diz: não vai pegar um ônibus, estou indo para ir agora. E você vai. Mas quando entra na manutenção, ela diz: olha, poxa, o meu chefe falou que só ia poder, olha, sair depois desses relatórios, a coisa aqui pegou. Eu não estou falando mais de São Gonçalo, estou falando de Botafogo. Olha, o negócio está ruim, tudo mais. As crianças já estão dormindo, também tocando. Pega um Uber aí, pega um táxi. É assim. Sabe, o apóstolo Paulo diz: eu tenho um alvo. O ministério, a vida do cristão tem que ser feita de alvo. Qual é o alvo que você tem para a vida? Sabe, o que você veio fazer nessa terra?
O apóstolo Paulo diz: eu tenho um alvo e eu prossigo, nada me para. Eu vou perseguir isso até o fim da minha vida. Esse alvo, ele é certo quando ele vem de uma visão do Senhor. Como eu falei antes, o apóstolo Paulo chega a essa igreja por uma visão que ele tem. Uma visão de um jovem que diz: passa para cá, vem nos ajudar. Vem nos ajudar. Sabe, meus irmãos, nós, em nossa época, temos sido movidos por muitas, mas muitas vezes por paixão, por emoção. Isso é bom, deve acontecer, mas não deve ser o nosso primeiro alicerce. Sabe, a Bíblia, a experiência com o Espírito Santo, a intimidade com Deus deve ser a nossa bússola. Nós temos que saber, foi Deus que falou, foi Deus que disse, então eu vou. Então eu vou. Sabe, eu creio. E porque muitos ministérios têm fracassado, porque muita confusão acontece, porque as visões são de homens, de sentimentos, de impressões humanas. Quando a visão é do Senhor, você apanha como o apóstolo Paulo apanhou. Você é humilhado. Você sofre. Você engole seco. A igreja padece. A igreja de Filipos padeceu muito. Ela foi muito injuriada porque ela protegeu o apóstolo Paulo. Membros lá foram perseguidos. Mas eles não recuaram, porque eles acreditavam mesmo que Deus deu uma visão ao apóstolo e eles iriam seguir até o fim. Então é importante o alvo. Sabe por quê? Porque o alvo gera, junto com a visão, expectativa. O apóstolo Paulo, ele vai terminar essa epístola falando algo maravilhoso que todos nós sabemos, sobre o segredo da vida. A partir do verso 10 do capítulo 4, ele diz: eu descobri o segredo do viver. Imaginem, isso dá dinheiro. Imagine, palestra de coaching, o segredo da vida, o segredo para viver. E ele diz: eu descobri o segredo de viver. Eu aprendi o quê? A ter. E eu aprendi a não ter. Eu aprendi a fazer e a não fazer. Eu aprendi a padecer e eu aprendi a viver na fartura, porque eu aprendi que eu posso viver no Senhor, porque no Senhor eu tenho o meu sustento. No Senhor eu tenho a razão de vida. Eu aprendi o segredo do viver. Sabe, e eu sei que Ele que começou essa boa obra vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que Ele diz para essa igreja, capítulo 1, verso 6. Eu sei que aquele que começou a boa obra na vida de vocês é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sei, igreja que eu tanto amo, vocês são a coroa do meu ministério. Mas não é só isso. Você precisa de um alvo, mas você precisa trabalhar algumas coisas na sua vida para chegar 25 anos depois. E uma das coisas que você precisa trabalhar para você ter longevidade frutífera, sabe, você precisa atravessar uma fronteira. Que fronteira? A fronteira entre a Marvel e a DC. Essa é uma fronteira que você precisa atravessar. Sabe, meus irmãos, é complicada essa vida ministerial, porque as expectativas sempre são grandes. Ele começa falando, esse capítulo 3, seguinte: olha, igreja, eu sei que eu não alcancei ainda. Ele mostra isso: eu sei que eu sou frágil, eu sei disso tudo e eu não escondi isso de vocês. Mas olha, eu não estou falando como alguém que já foi aperfeiçoado plenamente, mas eu estou sendo. Sabe, é uma das cartas que ele é mais sincero com a igreja. Vocês sabem das minhas fraquezas. E nós precisamos atravessar essa fronteira. A fronteira da DC e da Marvel, porque a nossa expectativa ela é maravilhosa, a Esther.
mas é que ela seja a Mulher Maravilha. E que ele seja o quê? O super-homem. Então você tem que passar essa fronteira. Não, ela não é a Diana. Não é a Mulher Maravilha. Ele não é o super-homem. É gente frágil. É gente de carne e osso. É gente que chora. É gente que tem medo. Sabe? E os filhos não estão na Liga da Justiça. Não estão. É gente que também é pecador, que precisa da regeneração, que precisa de transformação. É uma comunidade e tem que ser terapêutica. Então nós precisamos atravessar essa fronteira. É um anjo, mas não é um ser celestial. Sofre, tem dor. A comunidade, às vezes, é como a arca. Não é fácil estar dentro. Não é fácil. É difícil. Porque alguém tem que limpar o que o elefante fez. Tem o problema da girafa. O coração de uma girafa pode pesar 12 quilos. Imagine o que o intestino dela produz, se o coração pesa 12 quilos. E alguém tem que limpar. Não é fácil estar na arca. Mas todo mundo que estava fora da arca morreu. Então nós temos que atravessar essa fronteira. Sabe, atravessar essa fronteira tem que reconhecer. A igreja tem que reconhecer e o pastor tem que reconhecer. Por isso que aprendemos nesses anos aqui que Deus tem uma visão para essa igreja. Não é uma visão que está em outro lugar, não, é para essa igreja, para cada comunidade local, e você tem que reconhecer, eu tenho que reconhecer limitações, fraquezas. E aí, como numa ação graciosa do Senhor, nós vamos nos cobrindo, nos protegendo, nos aperfeiçoando, nos edificando. Mas só através do reconhecimento. Quando eu entendo que eu não lido com o super-homem, nem com a Mulher Maravilha. Eu lido com gente piedosa que busca a Deus, que é frágil, que chora, que ri. Gente que pode falhar, gente que erra, mas que tem um coração voltado para o Senhor. Aí, meus irmãos, tem uma parceria fantástica. Porque não é isso que acontece no casamento? Depois da noite de núpcias, você percebe que o cabelo não é daquele jeito. Que quando ele molha, ele fica diferente. Você descobre e começa a descobrir uma série de falhas. E você começa a descobrir que há uma produção de odores dentro do ser que dorme ao seu lado. Não é isso? Você descobriu e falou assim: como pode? Pode. É pecador, produz coisas ruins. É orgânico, mas é ruim. Mas você diz: eu fiz um compromisso, um voto de amar todos os dias. E todo dia eu olho para a nega, ela faz esse esforço maior que eu, e tem que falar sim. É isso. Por último, reconhecer que é Deus quem faz esse mistério, essa liga. Se o Espírito Santo não vier, não tem como a massa se encaixar, não tem como dar liga, não tem como crescer, não tem como fazer. Porque o que é a igreja em muitos momentos? É a comunidade de alguns bichinhos que se espetam. Mas quando chega o inverno, tem que se juntar para enfrentar o inverno. E aí, quando o Espírito Santo vem, diga assim: nossa, o ministério é maior. Sabe, eu gosto muito da expressão que o apóstolo Paulo usa para alertar Timóteo de algumas coisas que estão acontecendo no ministério dele. E no capítulo 4, a partir do verso 9 de 2 Timóteo, ele diz: quando você vier aqui,
traga para mim os livros que eu deixei na casa de Trode. E traga contigo também João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. É fantástica essa sinceridade do apóstolo Paulo. Porque nós sabemos o que aconteceu. Ele brigou com João Marcos. Sabe, e a briga foi tão séria que ele falou para Barnabé: você vai ficar com ele? Vou. Você é muito duro, Paulo. Vai mesmo? Vou. Vai mesmo? Vou. Então, se você for para lá, eu vou para cá, tá? Com ele eu não trabalho mais. Tá bom. Tá bom. Barnabé ficou com João Marcos. Só que quando Paulo está lá, ele diz: olha, quando você vier, me traz João Marcos, que eu estou com uma saudade dele. Nossa, com vontade de bater um papo com João Marcos. Lembra aquele grupo de trabalho que a gente tinha? Nossa, estou com saudade, estou precisando de umas coisas aqui. Ele não fala isso, ele diz: quando você vier, traz João Marcos, porque ele é útil para o ministério. E por causa do ministério eu vou trabalhar com ele. Porque tem coisas que estão acima das minhas vontades. Tem coisas que estão acima dos meus achismos. Tem coisas que estão acima dos meus sentimentos. Sabe, o evangelho tem que estar acima de tudo isso. E se o Espírito Santo não vier, nós não vamos conseguir superar isso. Sabe, o que é um pastor que atropela? Não entendeu o Espírito Santo. O que é uma igreja que não entendeu o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vem e banha a igreja com óleo, unge o obreiro, há uma ligação, o mundo é impactado, porque essa igreja vai, e você entrando, passeando dentro dessa igreja, em todas as áreas dessa igreja, você vai ver problemas? Vai ver problemas sim. Vai ver problemas sim. Como em qualquer casa, como em qualquer família. Mas você sai de lá falando: mas o Senhor está aqui. Eles são diferentes, mas eles são iguais. Eles são diferentes, mas eles são iguais. É por isso que essa comunidade, ela é fantástica. Essa é uma igreja fantástica, com um potencial fantástico, que cuida de uma maneira fantástica, que tem uma paixão fantástica por missões. Por último, para encerrar, meus irmãos, para você ter longevidade frutífera, você precisa ter uma ortodoxia sólida. Sabe, sem isso não vai. O evangelho, ele é feito de palavra, pregação do evangelho, ministração do evangelho. Não há outro caminho. O apóstolo Paulo, ele diz nesse mesmo texto, a partir do verso 14, a partir do verso 15, ele diz: irmãos, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Se de algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que alcançamos. Irmãos, sigam unidos no exemplo que eu dei a vocês, pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Verso 20, ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador. Sabe, o apóstolo Paulo, ele mostra nesse capítulo biográfico o que é a teologia dele. Sabe, a ortodoxia cristã, ela deve estar fundamentada entre a cruz e a vinda de Cristo. Ele diz: olha, vocês sabem que tem gente que abomina a cruz. E essas pessoas, elas não são dignas de consideração. Sabe como uma ortodoxia tem que ser construída? Sim, a partir da cruz. A linha de saída é a cruz. E a de chegada? Ele diz, o verso 20: a minha pátria, a pátria de vocês não é aqui, está nos céus. Se uma igreja não tiver ortodoxia, se uma igreja não desenvolver uma teologia que começa na cruz e caminha e aponta para os céus, essa igreja ou vai cair num fanatismo, ou ela vai cair num liberalismo. Então, depois de 25 anos, se você encontra uma igreja
que se mantém ortodoxa, fundamentada, entendendo, sim, que tudo pode mudar, que a sociedade pode mudar, que time A pode passar, que coisa B econômica pode acontecer, mas ela continua crendo na cruz e caminhando para os céus, nada vai ser capaz de abalar essa igreja. A heresia não vai entrar e o liberalismo não vai ter espaço. Então é necessário isso. Isso é fundamental. E por fim ele diz, olha, vivam a metanoia. Vivam a metanoia. Ele diz, eu alcancei? Não. Mas eu estou buscando. Sabe, quando o pastor Vitor chegou aqui, vocês viram as fotos. Pastor que pregava, num calor desse aqui, de terra. Era assim. Mas o tempo passou. Nós fomos mudando. Nós precisamos entrar numa caminhada de aperfeiçoamento, de entender a época, de entender quais são os dilemas da nossa época, de entender o que a nossa comunidade, a nossa igreja precisa, o que hoje é prioridade, talvez para essa época, para esse mês, para essa semana, mas entender também o que vai acontecer e começar a perceber o que vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. E para isso nós precisamos viver essa metanoia, esse transformar do Senhor dia após dia, dia após dia, dia após dia, e dialogar com isso, entender isso, compreender isso e trazer de uma maneira sólida e clara um evangelho que atinja a todos e transforme todos nesta época. Sabe, quando Jesus começa a pregar o evangelho, todos ficavam admirados com ele. E você lê no evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, alguns termos de mensagem de Jesus, alguns dizendo, nossa, como ele prega bem. Nossa, que palavra, é diferente. Nossa, que palavra poderosa. E aí você olha os sermões de Jesus. Hoje nós fazemos umas coisas bem interessantes, né? Nós pegamos os sermões simples de Jesus e nós complicamos esses sermões. Um exemplo disso são as parábolas. E falamos que tem isso, que era aquilo. Mas quando você vê Jesus passeando por uma parreira e falando com aqueles homens que ele é a videira verdadeira. Quando você vê Jesus andando com um pescador e falando, olha, eu vou fazer você um pescador de homens. Quando você vê Jesus andando no campo e falando dos talentos, você percebe que ele dialogava com a sua época, que ele entendia qual era a linguagem que atingia o coração daquele povo. Nós precisamos. E para isso, nós precisamos de 2 coisas. Primeiro é um coração ensinável. Sabe, um coração que aprenda. O pastor é alguém que deve estar em constante aprendizado, aprendendo mesmo, aprendendo com os seus erros, com erros de outros, aprendendo com a sua época, aprendendo com o Espírito Santo de Deus aquilo que devemos e não devemos fazer. E uma igreja também deve aprender, deve buscar isso. Então deve estar aberto sempre a aprender, é verdade. É verdade. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele diz, eu fazia coisas, e eu fazia coisas achando que eram certas, mas não eram coisas certas. Mas eu aprendi. Deve aprender e deve ensinar. Deve aprender e deve ensinar. Se aprende, tem que ensinar. Porque isso vai transformar a nossa geração, a próxima geração e esse mundo. Então, como você chega com 25 anos à frente de uma comunidade de fé, de uma igreja cravada no miocárdio do Brasil, com tantos desafios? Meus irmãos, eu sei que o que nos atrai para cá é mesmo a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque toda vez que eu saio da Zona Norte, eu saio do túnel e caio na Lagoa Rodrigo de Freitas, e eu olho aquele sol, aquela lagoa, e eu vejo os irmãos vindo para a igreja num solzão, eu digo, olha, esse é mesmo um povo que busca o Senhor. Aqui tem mesmo um povo que busca o Senhor.
e depois de 25 anos continuar buscando o Senhor, eu creio como aquilo que temos ouvido aqui, Deus fará muito mais mesmo. Então eu vou unir a minha oração com a do seu Celso, que o Senhor nos dê mais 25 anos, que assim Ele faça, nos abençoe com a vida dessa família de Deus. Então nós agradecemos sim ao pastor Vitor, Esther, ao Léo, a Ana Raquel, a Carla, a Dani, ao João Gabriel, ao Cadu, ao Theo, a toda essa família que tanto nos marcou. Nós não temos como recompensá-los, mas nós cremos, pastor, que a recompensa do Senhor e de vocês será entregue no dia da ressurreição do justo. E essa igreja, ela é uma igreja que se comprometeu mesmo. Ela orou para que Deus desse um pastor que ficasse muito tempo. E depois de 25 anos, um milagre aconteceu. Ela continua orando por esse pastor. Então é um casamento mesmo maravilhoso. Que venha as bodas de ouro. Pedro, vamos orar? Deus, muito obrigado por esse momento. De fato é um momento de celebração, de alegria. Ó Deus, nós queremos agradecer mesmo pela vida do nosso pastor. Ó Deus, essa igreja, ó Deus, é uma igreja assim abençoada. É uma igreja que se comprometeu com a oração. E o Senhor honrou a oração dos teus servos. Lá no passado o Senhor ouviu, como um pai que ouve um clamor de um filho e corre para atender. E o Senhor deu sim para essa igreja um homem segundo o teu coração. Eu agradeço pela vida desse teu servo, mas também pela vida dessa igreja, dessa comunidade de fé tão amada, tão querida e tão amável. Ó Deus, muito obrigado. O que nós pedimos, ó Pai, é que se cumpra a palavra que o Senhor deu ao teu servo. Que venhamos alargar a tenda, que venhamos aumentar para a direita e para a esquerda, para cima, ó Deus, para o lado, ó Deus, que venhamos impactar essa zona sul. Ó Deus, o que queremos, ó Pai, é ser uma igreja relevante, ó Deus, que impacta a cidade, que transforma a cidade. Ó Deus, não queremos, ó Deus, que o nome de um homem seja exaltado, como foi dito aqui, mas sim, ó Pai, que todos venham saber que existe um povo aqui que te busca intensamente, que, ó Deus, é apaixonado pelo Senhor. Ó Deus, um povo que está disposto a se lançar, a ir, ó Deus, a fazer muito mais daquilo, ó Deus, que estamos pensando e imaginando. Ó Deus, esse é o nosso desejo. Então, ó Pai, ó Deus, abençoe a vida do teu servo, à frente desse pastoreio. Que o Senhor continue sustentando. Ó Deus, que o Senhor continue protegendo. Que o Senhor continue guardando ele, a sua casa, seus netos e, ó Deus, os filhos na fé. Ó Deus, aqueles que ele gerou. Ó Deus, que ele forjou com oração, com lágrimas, com investimento financeiro. Ó Deus, com investimento de tempo. Ó Deus, são, ó Deus, centenas, ó Deus, de pastores que foram impactados. Ó Deus, são centenas de ovelhas que foram batizadas ao longo desses 25 anos. Ó Deus, são centenas de servos que foram consagrados. Ó Deus, dezenas de servos que foram consagrados. Ó Deus, de diáconos. Ó Deus, pastores que ele consagrou. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, porque é um ministério que vem caminhando há muito tempo, mas tem sido frutífero, tem sido uma bênção. Então nós agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém.